Nós somos irmãos. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um louvor. Um culto ao Senhor Jesus. Amém? Ele que é o único que merece nosso louvor, nossa adoração. Essa oportunidade que temos aqui hoje, muito importante nós aproveitarmos ela. Sabemos que os irmãos que estão aqui hoje não vão ter uma experiência dessa novamente. Porque o culto de hoje é o culto de hoje não vai voltar. A experiência que nós temos aqui hoje não vai voltar. Adorar o Senhor, o Espírito Santo no nosso coração é muito importante, é muito gratificante. Aproveitamos essa oportunidade para louvar o Senhor Jesus, tanto o Espírito Santo no nosso coração. Sejamos abençoados por Ele nessa noite. Amém? Gostaria de ler uma passagem aqui na Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz bem assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O pastor tem pregado nas quintas uma série de mensagens sobre que nos mostra, que vem nos encorajando, falando sobre a vida eterna, sobre esperança, sobre perseverança. Eu quis trazer esse texto aqui hoje porque é essa esperança que nós temos de que no final dos tempos o Senhor vai voltar e nós iremos orar com Ele, porque Ele preparou um lugar para nós. Amém? É nessa esperança que a gente tem que perseverar. Vamos orar ao Senhor Jesus, peço que abençoe este culto, que fale o seu coração, que vocês tenham o coração aberto para receber as bênçãos do Senhor nesta noite. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque a tua misericórdia nunca nos deixa, a tua misericórdia, a tua graça se renova todos os dias em nossa vida. Mesmo sem merecer, nós temos como pagar por isso. Sempre que merecer, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Oh, Pai, muito bom, podemos nos falar com o Senhor, conversar. Deus, um relacionamento contigo que é maravilhoso. Podemos nos chegar no nosso quarto, temos uma conversa com o Senhor, só o Senhor pode entender, escutar e responder. É maravilhoso. Abençoe este culto, porque estamos para adorar o Senhor, te louvar o Senhor pelo mundo dia da nossa adoração. Então, é isso aí, agora sim, nessa noite.
pela glória do Senhor, pela presença dele em nossas vidas. O preço foi pago para que nós pudéssemos hoje ter a nossa vida de Deus e podemos adentrar no lugar secreto, podemos adorar a Ele, podemos nos encontrar, podemos amar, lançar sobre Ele todas as nossas necessidades. Devemos sempre lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar que o preço foi pago, que o Senhor pagou e que Ele foi até o fim, mas que a morte não o deteve, que a morte não o deteve, que Ele ressuscitou e hoje Ele está. Amém? Vamos começar novamente.
pedir tua bênção do Senhor, para pedir que eu nos cubra com tua graça. Não, este é outro culto de comunhão, para que nós sejamos como igreja aqui adorando ao Senhor, louvor, adoração. Mas o culto está nas nossas vidas. Deus, nós estamos aqui, entrar no nosso lugar secreto e adorar ao Senhor, desempregados e derramar por Ele. Pedir, Senhor, falar com Ele, Senhor, sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua presença no nosso maior prazer. Eu não faço isso na tua presença, Deus. Ir à tua presença, minha vida todos os dias, ter o Senhor ao nosso lado. Veja o Senhor, que sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome, que preenche o vazio, e muitas vezes pensamos que podemos preencher com outras coisas. Esse Senhor é a presença dele, que nos enche, é a presença do Senhor. Não são amigos, não são a mãe do não é esposa, família, não, é a presença do Senhor. Muitas vezes deixamos o Senhor de lado, muitas vezes levamos o Senhor em segundo plano, mas o Senhor é sempre prioridade em nossas vidas. A presença do Senhor deve ser buscada, deve ser clamada. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. Cante a Ele, tua presença. Deixa que o Senhor discute nessa noite. Deixa que o Senhor discute a presença dele. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu
bênção. Está perto, onde seja Deus. O Senhor que nos mostra, que nos protege. É Ele que é nosso Deus, assim nos nós. Amém? Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. O texto que nós temos lido nas últimas semanas e temos meditado nesse texto. E nós vamos ler novamente. Nos diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. A ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Vamos orar. Dê graças ao Senhor pela palavra. Peça a Ele que inicie no seu coração em nome de Jesus. Pai, te damos graças. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio que temos de servi-lo, de adorá-lo, de estarmos na tua presença. Nesta hora, Senhor, nós agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler.
e pedimos, ministra aos nossos corações, fala conosco, abençoa-nos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós temos meditado nesse texto, temos falado nesse texto, e já há algumas semanas, e nós temos falado aqui, que Paulo nos proporciona uma visão motivadora do caminho que nós seguimos e os seus resultados. E é de extrema importância que a gente entenda o propósito da palavra e que a gente receba essa visão motivadora. Não uma visão motivacional, mas uma visão motivadora, de fato, verdadeira. A verdade que nos motiva a viver na presença do Senhor e a andar nesse caminho proposto por Cristo, entendendo as consequências, os resultados daquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos, se obedecemos ou não, se caminhamos bem ou não, nesse caminho proposto por Cristo para nós. E aí nós falamos aqui já há semanas passadas que há sempre razão para alegrar. Paulo nos fala isso no versículo 1. Isso nós já falamos aqui, que nós precisamos nessa nossa caminhada sempre nos alegrar. A segunda coisa que nós falamos é que o benefício da repetitividade é algo que nós devemos cultivar nessa nossa caminhada. Nós somos beneficiados na nossa caminhada com a repetitividade, uma palavra que se repete e nos alcança. Quanto mais nós recebemos a palavra, quanto mais nós acolhemos a palavra, mais nós somos abençoados, mais seguros estamos. Aprendemos também aqui que nessa nossa caminhada nós temos que ter cautela e termos uma vigilância, agirmos com prevenção, pois se nós não termos cautela, se nós não vigiarmos, nós não caminharemos bem. Nós precisamos nos acautelar, nos diz aqui a palavra, nos versículos 2 e 3. Falamos também que nós precisamos decidir se confiamos em nós mesmos ou se confiamos em Cristo. A palavra do Senhor, Paulo nos diz que nós nos gloriamos em Cristo. Nós confiamos em Cristo e não em nós mesmos. Razões para confiarmos na carne todos nós temos, e Paulo diz que ele tinha mais do que qualquer outra pessoa para confiar em si mesmo, mas ele deixou tudo isso de lado, considerou tudo isso como refúgio, considerou tudo isso como algo imprestável para confiar em Cristo. Por quê? Nós falamos aqui em quinto lugar, porque o ganho é incomparável. O ganho de servir a Cristo, de seguir a Ele, confiar nele é incomparável em relação a confiarmos em nós mesmos. Então, Paulo diz aqui dos benefícios, das consequências de confiar em Cristo, de se entregar a Ele, de andar nesse caminho confiando nele. Nós temos todas as razões, todos os motivos para confiarmos em Cristo e não em nós mesmos e não na própria carne, porque os resultados, eles são incomparáveis, são extraordinários, são grandes, e nós podemos crer e viver nessa realidade. Nós falamos também aqui em sexto lugar que nessa nossa caminhada nós temos que entender que é necessário prosseguir sempre. Paulo nos fala da grandeza do que nos aguarda por servirmos a Cristo, e aí ele nos diz que apesar de não ter alcançado a conclusão desta caminhada, ele prossegue sempre, ele avança para diante, ele prossegue, porque nessa caminhada nós precisamos prosseguir. Às vezes nós temos circunstâncias adversas, mas nós prosseguimos. Em sétimo lugar, Paulo nos diz aqui que nessa caminhada nós precisamos romper com o passado, porque é isso que nos dá força, é isso que nos impulsiona para o alvo para o qual fomos conquistados. Devemos deixar o passado para trás. Nós falamos isso aqui na semana passada e nós aprendemos que se nós entendermos isso, nós teremos motivação para prosseguir. O passado de cada um de nós tem uma história, tem uma realidade, cada um de nós dentro da sua própria realidade tem um passado, mas se não deixarmos para trás, se não deixarmos o passado para trás, não conseguimos avançar adiante.
Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. É isso que ele nos diz aqui. Se nós não aprendermos a romper com o passado, em muitas realidades, com os nossos traumas, com os nossos desacertos, os nossos pecados, e como sempre tenho falado, não somente as coisas ruins, até mesmo as coisas boas. Como é isso, romper com as coisas boas? Sim, romper com as coisas boas não significa desprezar as coisas boas, não significa esquecer as coisas boas. Significa que as coisas boas, elas foram boas naquele momento que elas aconteceram, e que se nós não cuidarmos, e se nós não vigiarmos, essas coisas boas, elas estão lá no passado, a gente não repete, a gente não melhora. Por isso a gente deve seguir adiante, rompendo com o nosso passado em todos os quesitos, em todos os sentidos. Tem pessoas que ficam apegadas às coisas boas que realizaram, às coisas boas que fizeram, mas que estão no passado. Eu fazia, eu realizava, eu era dessa forma, eu já fiz muita coisa boa, já realizei coisas grandiosas, mas isso foi do passado. E se você está olhando para o passado, você não consegue avançar, mesmo para as coisas boas. Olhe para as coisas boas como um exemplo a ser repetido, a ser feito novamente, porque nós precisamos viver sempre prosseguindo. Se alguma coisa boa nós fizemos, a glória é de Cristo, e nós precisamos manter fazendo, nós precisamos prosseguir, precisamos continuar fazendo, e não simplesmente olhando para o passado, não simplesmente olhando para trás, dizendo eu fiz, eu era, eu realizei, eu ia no passado, é isso ou aquilo outro. Não é? Precisamos seguir adiante. Bom, isso aqui é uma recapitulação daquilo que nós já falamos nas semanas anteriores. E eu gostaria de prosseguir no texto, falando mais um pouco daquilo que a visão motivadora que Paulo nos dá para o caminho e seus resultados nos traz. Paulo nos diz aqui, irmãos, que nós, nessa nossa caminhada, nós devemos ter unidade. Unidade é alguma coisa indispensável para quem quer caminhar e caminhar bem. Quando nós falamos de unidade, nós olhamos aqui para o versículo 15 e fala: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Irmãos, Paulo está falando aqui que todos nós, Paulo está dizendo assim, olha, todos nós devemos ter esse sentimento. Paulo está se referindo ao que ele diz aqui anteriormente. Todos nós devemos confiar em Cristo, todos nós devemos avançar, todos nós devemos deixar o passado para trás, todos nós temos que ter essa unidade, todos nós devemos andar nesse mesmo caminho. Nesse caso, não há liberdade para que cada um faça o que quer, para que cada um pense do jeito que quer, mas nós devemos ter unidade. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Paulo até admite que pode haver pessoas que pensam de outro modo. Paulo até diz assim, olha, se você pensa de outro modo, Deus te esclarecerá, porque não há outro caminho, não há outro modo de viver. Nessa nossa caminhada só há uma forma de nós caminharmos, é assim, é confiando em Cristo, é prosseguindo, é deixando as coisas que para trás ficam, avançando para o alvo que Cristo estabeleceu para nós. Nós fomos conquistados para isso.
Irmãos, estas palavras de Paulo aqui, estas palavras de Paulo sobre unidade, essas palavras de Paulo, quando ele disse, porventura pensais de outro modo, estas palavras elas são tão atuais, como sempre foram, porque a impressão que a gente tem é que cada vez mais a gente tem pessoas seguindo a sua própria cabeça, seguindo o seu próprio jeito de ser, o seu próprio jeito de pensar. Irmãos, de vez em quando eu me encontro em alguma situação constrangedora com irmãos da igreja, com vocês, porque de repente eu me deparo com uma situação em que algum irmão diz assim: eu penso assim, eu acredito dessa forma, e eu tenho que dizer, mas a Bíblia ensina assim. De onde você tirou isso? O que te faz pensar assim? Por qual razão você pensa dessa forma? Eu digo constrangedora porque é muito delicado a gente tratar dessas coisas, porque cada vez mais cada um de nós tem se sentido no direito de pensar como quer, de fazer como quer, de viver como quer, de interpretar a vida e a Bíblia da maneira que quer. E aí, irmãos, existem coisas que a gente pode pensar diferente? Existem modos diferentes para algumas coisas? Existem, claro que existem. Mas existem doutrinas essenciais da palavra de Deus que não nos permitem mexer, mudar, pensar diferente. E quando Paulo diz isso aqui, irmãos, nós devemos ter esse sentimento, todos nós devemos ter esse sentimento, todos nós, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo está dizendo: o Senhor vai te esclarecer, o Senhor vai te mostrar. E eu quero aqui alertar aos irmãos de algo que a gente sempre tem dito. Quando a gente fala de unidade, a gente não está falando de abraçar os irmãos, a gente não está falando aqui, a gente é unido. Não é simplesmente nesse quesito, não é simplesmente nessa questão. É no sentido de nós estarmos no mesmo caminho, nós andarmos na mesma direção. É no sentido de nós pensarmos como Cristo de igual modo, pensarmos de acordo com a palavra de igual modo. É unidade nesse sentido, é unidade no propósito, é unidade nessa caminhada, é unidade no entendimento de servir ao Senhor. Não é simplesmente na amizade, todo mundo aqui é unido e a gente se abraça e tal. Isso é bom, a gente tem que ter isso mesmo. Então Paulo está dizendo assim: tenhamos esse sentimento, a gente tem que prosseguir, a gente tem que deixar para trás aquilo que está no passado, a gente tem que confiar em Cristo e não na própria carne. E Paulo está dizendo assim: olha, não tem outro caminho, não tem outra forma de pensar. Irmãos, eu fico intrigado tantas vezes como que nós não percebemos a nossa falta de unidade, como que a gente vai se dando esses direitos, a gente vai se dando esses direitos de pensar diferente, de fazer diferente, de viver a vida. Isso não é liberdade. Aí eu vou pensar: mas eu tenho a liberdade. Isto não é liberdade. Ninguém foi chamado para servir a Cristo com liberdade. Você não é livre. Você entendeu que você não é livre? Quando a gente canta aqui, né? Eu sou livre, eu sou livre. Nós estamos cantando errado? Não. Nós somos livres
do império das trevas. Nós somos livres da condenação eterna. Nós somos livres do pecado. Aí nós somos livres. Nós somos livres. Mas nós saímos do império das trevas e fazemos parte do reino de Cristo. E nesse reino nós não somos livres. Nós temos um Senhor. Se você é crente, se você serve a Deus, você se sujeitou. Você tem Cristo como seu Senhor, e por isso você não é livre. Ser livre seria o caso de eu viver do meu modo, do meu jeito, fazer o que eu quero, fazer o que eu entendo. Mas se eu sou crente, se eu sigo ao Senhor, eu não sou livre para fazer o que eu quero, para viver do jeito que eu quero, para fazer as coisas ao meu modo, para fazer as coisas do meu jeito. É por isso que a palavra de Deus nos chama de servos. Esta palavra que ganhou uma conotação tão singela. Nós somos servos do Senhor. E tantas vezes não entendemos o que é a palavra servo. A palavra servo é escravo. Servo é escravo. Nós somos servos. Servo é de servir. Nós servimos. Somos escravos de Cristo. E por isso não temos o direito de fazermos as coisas do nosso jeito, de fazermos as coisas do nosso modo, de fazermos as coisas como nós entendemos, fazermos as coisas no nosso tempo, no nosso jeito, da nossa forma. Nós não temos esse direito. E por isso a palavra de Deus está dizendo assim: olha, vocês precisam ter unidade, prestem atenção, só existe um caminho e todo mundo tem que andar nesse caminho. E cada um de nós precisa prestar atenção. Eu estou andando no caminho que todos estão andando? Eu estou andando no caminho juntamente com os outros? Ou eu estou destoando? Ou eu estou falando uma outra língua? Eu estou andando em outra direção? Nós precisamos pensar assim. Nós precisamos pensar. Nós precisamos avaliar isso. Você serve a Cristo, como diz Paulo aqui, nós avançamos para o alvo, para conquistar aquilo para o que nós fomos conquistados. Nós fomos conquistados com um propósito. Jesus não salvou a gente e falou assim: vem aqui, você está livre para fazer o que você quiser, para viver a sua vida do jeito que você quiser, para você fazer o que você quiser, para andar no caminho que você quiser. Não foi assim que Jesus fez. Não é essa a verdade. Entendeu, irmão? Ou a gente entende isso, ou a gente vai viver na ilusão, enganando a nós mesmos, achando que nós estamos fazendo a vontade de Cristo. Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos viver a mesma doutrina, a mesma verdade. Não pode ser uma coisa verdade para um e outra coisa totalmente oposta à verdade para outro. De modo que cada um vai vivendo do jeito que quer. Paulo nos ensina aqui, irmãos, há um só caminho. E se você pensa diferente, se você age diferente, se você tem vivido pensando e agindo de outro modo, Deus vai te convencer. Deus vai te mostrar. Deus vos esclarecerá. E como é que a gente entende isso? Deus vos esclarecerá. Paulo está fazendo aqui uma afirmação, não é? Paulo está fazendo uma afirmação?
Deus vos esclarecerá. Como que é isso? Como que é isso? Como que você pensa? Como é que é? Deus vos esclarecerá. O que significa isso? O que significa isso? Significa que quem pensa diferente, quem pensa o contrário da verdade, quem pensa o contrário àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, aí Paulo está assim: Deus vai te esclarecer. Deus vai trazer luz, esclarecer, Deus vai trazer luz para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, para o seu caminho. Entendeu? Como Deus faz isso? Agora que é a coisa estreita. Como Deus faz isso? De muitas formas. A gente sabe muito bem. Não é diferente como quando a gente tenta esclarecer alguma coisa para alguém. Não é? E a melhor comparação aqui é entre pais e filhos. Quando a gente tenta esclarecer algo para filho, e aí diz: filho, o caminho é esse, não é? O caminho é esse. Aí o filho entendeu, clareou a mente, ótimo, que maravilha, que bênção. Agora o filho não entendeu. Aí o que os pais fazem? Vai lá de novo: filho, o caminho é esse. Você está pensando diferente e tomando outro rumo. O caminho é esse aqui. Anda com o meu povo, anda no caminho certo, anda na verdade, na unidade. Não fica aí destoando, não fica falando outra língua, seguindo no outro ritmo. Vai aqui. Não é assim? Mas se o filho ouviu, beleza. Se não ouviu, aí é preciso tomar outras providências. Ou não é assim? Irmãos, nós erramos com os nossos filhos, mas Deus não erra conosco. A gente erra, mas Deus não erra conosco. Deus não perde tempo, Deus não atrasa, Deus não usa a medida errada. Deus nos esclarece, Ele nos fala, Ele nos chama. Se nós não ouvimos, Deus não... Pode ler a palavra aqui, leia a Bíblia e veja se você vai encontrar, algum texto, algum ensinamento que vai nos dizer que Deus desiste da gente, que Deus desiste de nos esclarecer, que Deus abre mão de nos ensinar. Ao contrário, a palavra nos diz que o Senhor, Ele age, Ele nos busca, que o Senhor, Ele cuida de nós, que o Senhor, Ele nos disciplina quando é necessário, nos corrige quando se torna necessário. Então, de um modo ou de outro, o Senhor, Ele nos esclarece. Ele está em todo tempo nos chamando, está em todo tempo nos regulando, todo tempo esclarecendo para nós, lançando luz sobre as nossas vidas. Como eu tenho falado tantas vezes, é muito possível que em algumas vezes, quem sabe na vida de algumas pessoas, em muitas vezes, a gente tem orado para que Deus nos abençoe em situações que é o próprio Deus que está nos esclarecendo,
está nos chamando a atenção, está nos corrigindo, está nos disciplinando, está nos exortando. Tantas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus uma solução, pedindo a Deus um socorro, pedindo a Deus uma saída de uma situação que é o próprio Deus que está nos corrigindo, nos chamando a atenção, está nos moldando, está nos amassando para nos moldar, para nos transformar. O fogo do Senhor se manifestando no nosso meio para nos purificar, como nos diz a palavra. E às vezes a gente, tantas vezes está, Deus, repreendendo, tira isso, aquilo outro. Não estou dizendo que é tudo assim, estou dizendo que em algumas vezes isso é perfeitamente possível, porque o Senhor, Ele sempre nos esclarece. Irmãos, na nossa caminhada nós precisamos viver em unidade, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos prestar atenção se nós estamos caminhando junto com o rebanho de Cristo. Ninguém tem o direito de falar, mas eu sou diferente. Você é diferente nada, você é pecador igual a mim, você é pecador igual a todo mundo, você precisa da salvação igual a todo mundo, você precisa do sacrifício de Jesus igual a todo mundo, você precisa do cuidado de Cristo igual a todo mundo, você precisa da palavra do Senhor e da verdade igual a mim, igual a qualquer outra pessoa. Então não se pode ficar assim, mas eu penso diferente, eu ando diferente, eu ando no outro ritmo, eu ando no... Aqui, o Senhor te esclarecerá. Isso não é uma ameaça, isso é uma verdade, é uma promessa, é um bem para o povo do Senhor. Seguindo, irmãos, em nono lugar, na nossa caminhada, nessa visão motivadora que Paulo nos dá, ele nos ensina aqui que a medida da proporcionalidade deve ser praticada. Veja o versículo 16, diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é a medida da proporcionalidade. Paulo está dizendo aqui, irmãos, assim: nós temos unidade, temos, mas nós não somos iguais. Outro dia eu disse para alguém que se queixava, um crente que se queixava dos outros. Tem muito crente que se queixa dos outros, né? Tem muito crente que se queixa dos outros. Às vezes com razão e às vezes sem razão. Mas o que eu acho engraçado nos crentes que se queixam, algumas vezes, é que é assim: naquilo que eu não tenho um problema, eu queixo dos outros. Naquilo que eu tenho problema, eu fico quieto. É como aqueles alunos na escola, né? Aquele aluno que é bom em matemática, ele fica criticando os outros que não são bons em matemática. Mas esse que é bom em matemática, ele não é bom em português. Ele não critica quem não sabe português, porque ele também não sabe, ele não é bom. Ele só critica quem não é bom em matemática, porque ele é bom em matemática. Tem muito crente assim, criticando os outros naquilo que para ele é tranquilo. Então eu conversava com uma pessoa, e a pessoa se queixava. E eu disse para essa pessoa assim: olha, se eu fosse olhar para essas coisas, eu não seria pastor. As pessoas são diferentes. Essa semana eu falava com alguém isso. As pessoas são diferentes. As pessoas têm maturidades diferentes.
As pessoas têm tempo diferente. A gente vive numa realidade que nós já falamos tantas vezes na igreja. A gente tem pessoas, tem crianças e tem idosos. A gente tem pessoas que não estudaram, ou pessoas que fizeram só alguns anos na escola, e outras pessoas universitárias, pós-graduadas, mestres. Então a gente tem realidades diferentes, a gente tem realidades econômicas diferentes, a gente tem pessoas que já têm uma experiência maior e já frutificam mais, e outras que estão começando. E como que a gente vive com toda essa realidade? Entendendo essa pluralidade. Agora, uma coisa que nos nivela, uma coisa que vale para todos nós, é isso que Paulo nos fala, que nós devemos praticar a medida da proporcionalidade. Ou seja, cada um de nós, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo assim: olha, nós vivemos em unidade, mas nem todo mundo tem a mesma realidade, nem todo mundo frutifica do mesmo tanto, nem todo mundo tem a mesma maturidade, nem todo mundo tem a mesma experiência, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, mas uma coisa todos nós temos que viver de acordo com o que já alcançamos. Esse é o padrão. É um padrão justo, é um padrão equilibrado, é um padrão que nos nivela, é um padrão que é possível para todos nós. Eu não vou cobrar de você que você seja igual ao outro, vou cobrar de você que você tenha as mesmas coisas que o outro tem, mas eu vou cobrar de você, e nós podemos cobrar, cada um de nós, porque a palavra do Senhor cobra de todos nós, que a gente viva, que a gente ande de acordo com o que a gente já alcançou, de acordo com o que a gente sabe, de acordo com o que a gente conhece, de acordo com o que a gente tem recebido. É praticar essa medida da proporcionalidade. De que forma eu tenho que servir ao Senhor? Com tudo aquilo que eu tenho condição. O Senhor não cobra de mim uma proporção que eu não alcancei, uma proporção que eu não recebi. O Senhor nos chama para caminharmos na medida que nós já alcançamos. É por essa razão que no versículo 15 fala assim: todos, pois, que somos perfeitos. Lembra que Paulo falou aqui, não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. No versículo 12, Paulo fala assim: eu não alcancei a perfeição. Lembra que nós falamos? Eu ainda não alcancei esse dia do Senhor, onde tudo se concluirá, terá o desfecho final, tudo será perfeito. Paulo diz: eu não alcancei esse dia ainda. Entendeu? Paulo está dizendo isso, eu não alcancei esse dia ainda, no versículo 12, mas no versículo 15, Paulo diz: em todos, pois, que somos perfeitos. Todos, pois, que somos perfeitos. O que é isso? Paulo diz: não alcancei a perfeição, mas agora ele diz: todos nós que somos perfeitos. É aquilo que eu expliquei. A gente não entende a Bíblia se a gente não entendeu já ou ainda não. Eu já sou salvo, mas eu ainda alcançarei a condição final da salvação. Eu sou santo, mas ainda alcançarei o estágio final da santificação. Nós somos justificados e por isso somos justos, mas ainda alcançaremos a condição final de sermos justos. Entendeu? Por isso Paulo está dizendo aqui: todos, pois, que somos perfeitos. A Bíblia diz que nós somos santos, não disse? A Bíblia diz que nós somos santos.
Mas isso não quer dizer que nós somos impecáveis. Mas um dia nós seremos. Então nós somos santos. Mas ainda não na sua completude. Ele se completará no dia de Cristo. Então nós somos perfeitos? Somos. Paulo está dizendo aqui, todos pois que somos perfeitos, todos pois que somos perfeitos, todos pois que somos perfeitos, mas ainda não na sua completude. E o que se entende, o que se requer de crentes perfeitos? O que se entende, o que se requer de crentes que vivem nessa condição? Cada um ande de acordo com o que já alcançou. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Irmãos, como a gente sabe, cada vez mais a nossa responsabilidade aumenta. A nossa responsabilidade de servir a Cristo aumenta. Cada vez mais o nosso conhecimento aumenta, cada vez mais nós amadurecemos, cada vez mais nós vamos tendo mais experiências, e isso aumenta a nossa responsabilidade, porque isso nos chama a corresponder com o que nós temos alcançado. Quando nós aprendemos algo de Cristo, sobre nós está a responsabilidade de andar de acordo com o que nós aprendemos. Quando nós erramos, pecamos, e o Senhor nos mostra que erramos, que pecamos, quando nós descobrimos que o nosso coração enganoso estava nos apontando na direção errada, isso traz sobre nós a responsabilidade de fazermos diferente, de mudarmos, de não pecarmos, de não errarmos, de tomarmos outra direção. Cada um de nós precisa viver de acordo com o que já tem alcançado. Irmãos, todo crente que vive de acordo com a palavra, que anda nesta caminhada, tem que estar em todo o tempo, constantemente, se revolvendo para buscar em si mesmo o avançar, buscar em si mesmo as melhorias desta caminhada. O que eu tenho aprendido? Como eu tenho vivido? Em que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer melhor? Em que eu preciso avançar? Todos nós precisamos olhar para nós mesmos e nos preocuparmos com isso, para que a gente ande de acordo à medida que nós temos alcançado, à medida que nós temos recebido. Cada vez que aprendo coisas novas, cada vez que o tempo passa, eu preciso meditar e pensar: Senhor, me ajuda. Eu estava falando com Deus e falando: Senhor, eu sei que toda luta é possível ser lutada e vencida. Eu sei que todo desafio nós podemos enfrentar, mas às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não consegue. E eu dizia: Senhor, a Tua palavra nos diz que nós podemos lutar com armas poderosas do Senhor. E às vezes eu desconheço algumas armas poderosas do Senhor. Às vezes eu não tenho entendimento de armas ou ferramentas que eu posso usar na vida, na caminhada, para lutar, para avançar, para melhorar, para realizar a obra do Senhor. Me mostra, Senhor. Me mostra o que eu ainda não sei. Abre os meus olhos, faz-me ver.
E é claro que essa oração é uma oração que me traz mais responsabilidade, porque se eu enxergo coisas novas, se eu aprendo coisas novas, se eu aprendo métodos novos, se eu aprendo verdades novas que a palavra de Deus tem e que eu não estava enxergando, sobre mim recai a responsabilidade de andar de acordo com o que eu tenho descoberto, de acordo com o que eu tenho recebido, de acordo com o que o Senhor tem me mostrado. Mas se eu quero avançar, se eu quero crescer, se eu quero me aperfeiçoar, eu preciso aumentar a minha medida, de acordo com o que já alcançamos, a medida que nós já alcançamos. Senão a gente vive na mesma proporcionalidade. Viver na mesma proporcionalidade, irmãos, é como alguém que ganha um salário mínimo. E o salário mínimo, todo ano tem um reajuste. Ele aumentou, mas a proporção continua a mesma. Continua sendo um salário mínimo. Está entendendo? Continua sendo um salário mínimo. Não dá para a pessoa falar assim, puxa, há tanto tempo atrás eu ganhava X, hoje eu ganho o dobro. Sim, mas esse tanto tempo atrás, esse verdade era um salário mínimo. Hoje vale o dobro, mas continua sendo um salário mínimo. Não aumentou a renda. Não está ganhando mais. Você entende isso? Não está ganhando mais. Porque esse salário foi aumentando, corrigindo. Foi só uma compensação da inflação. E por aí vai. O poder de compra é o mesmo. Não adianta se iludir. Lá, tanto tempo atrás, há 10 anos atrás, eu ganhava metade do que eu ganho. Mas era um salário mínimo, hoje eu estou ganhando um salário mínimo. Eu não estou aqui falando do valor de dinheiro, não. Não estou aqui dizendo que quem ganha um salário mínimo, quem ganha 2, quem ganha 10, quem ganha 20, não estou aqui questionando isso, não. Não tem nenhum problema ganhar um salário mínimo e continuar ganhando um salário mínimo. Não tem nenhum problema nisso. É claro que todo mundo que pode ganhar mais, fazer alguma coisa para ganhar mais, é bom. Do mesmo modo, quem ganha um salário mínimo passa a ganhar 2, passa a ganhar 5, ele vai viver de acordo com o que ganha. Não é assim? Se alguma pessoa ganha um salário mínimo passa a ganhar 10, ela vai viver do mesmo jeito? Vive do mesmo jeito? Não vive. Vai comprar as mesmas coisas? Vai viver da mesma forma? Não vive. Quem ganha um salário mínimo passa a ganhar 10, vai comprar as mesmas coisas, as mesmas roupas, a mesma comida. É assim? Não é não, muda. É proporcional. Entendeu? É proporcional, com certeza. Tem muita gente que tem essa experiência, sabe disso. Você vivia de um modo, um padrão, depois você vive em outro padrão, outra realidade, muda o padrão, você vive com mais qualidade. Via de regra é assim, entendeu? A pessoa que ganha um salário mínimo pagava um aluguel, era uma kitnet. Aí ganha 10 salários mínimos, ela paga um salário no aluguel da casa. Vai morar na casa melhor. É assim. Entendeu? É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Eu não estou aqui para falar de economia, de salário mínimo, de dinheiro, de nada disso não. Para fazer... Aqui é só para dar um exemplo. Que a palavra do Senhor, em termos de aquilo que nós temos alcançado, nós estamos sempre sendo promovidos, nós estamos sempre recebendo do Senhor, sempre aumentando o nosso conhecimento, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E como que nós devemos viver? Nós devemos ir de acordo com o padrão que nós temos recebido.
Tem muita gente que tem recebido e tem vivido do mesmo jeito. Não muda o seu padrão, não aumenta a qualidade de vida cristã, não se torna uma pessoa melhor. Pessoas que têm recebido e têm aprendido e continua do mesmo jeito, sendo aquele crente raso, aquele crente mínimo, que não cresce, que não avança, que não prospera na caminhada. E é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. É como se alguém recebesse 10 salários mínimos e vivesse só com um. Continua vivendo só com um. Aí ela passa a ganhar 15, continua vivendo com um. Passa a ganhar 20, continua vivendo só com um. Ela passa a ganhar 30 salários mínimos, continua vivendo só com um. Você acha isso normal? Eu não estou falando aqui de gastar de desordenadamente, não. Aí alguém fala, mas está poupando. Não, não é essa a ideia, não. Não é essa a questão. Está poupando. Não, não está poupando. Ela está vivendo uma vida abaixo do que ela poderia viver. Tem muito crente vivendo assim. Muito crente vivendo fora da proporção daquilo que tem recebido de Deus. Fora da proporção daquilo que o Senhor tem abençoado. O Senhor tem nos abençoado poderosamente. O Senhor tem nos abençoado com ricas bênçãos. O Senhor tem nos dado entendimento. O Senhor tem nos enviado. O Senhor tem nos ensinado a viver para Ele. E nós podemos obedecer sem medo de errar. Podemos caminhar, podemos viver, dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu vou te servir, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou usar tudo que o Senhor tem me dado. O Senhor tem me ensinado a perdoar, eu vou perdoar. O Senhor tem me ensinado a amar, eu vou amar. O Senhor tem me ensinado a abençoar as pessoas, eu vou abençoar. O Senhor tem me ensinado a buscar ao Senhor, eu vou buscar. O Senhor tem me ensinado a ser fiel, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou viver de acordo com o que o Senhor tem me ensinado, de acordo com o que o Senhor tem me chamado, de acordo com o que o Senhor tem colocado no meu coração. Vou viver dentro dessa proporcionalidade. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. A medida da proporcionalidade deve ser praticada. O que eu tenho recebido, o que eu sei. Entendeu? Eu sou um crente. Eu sirvo ao Senhor. Eu tenho aprendido, eu tenho recebido, eu preciso viver, eu preciso ter uma vida condizente com o que o Senhor faz comigo. Já viu aqueles filhos que são bem criados pelos pais, e eles falam assim: eu não quero decepcionar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe me criou bem, me ensinou. Meu pai e minha mãe fez tudo que podia por mim. Meu pai e minha mãe me amam. Meu pai e minha mãe me ensinou o que é ser justo, o que é respeitar as pessoas, me ensinou a ser honesto. Meu pai e minha mãe me proporcionou muitas coisas. E aí esse filho fala assim: eu jamais quero decepcionar meu pai ou minha mãe. Eu não quero decepcionar, não quero envergonhar meu pai e minha mãe. Você já viu muita gente falar isso? Não é? Você já viu muita gente falar isso? É assim que nós devemos viver diante de Deus. Eu não quero envergonhar o Senhor. Eu não quero ser uma decepção diante de Deus. Não é que nós somos perfeitos na totalidade, mas é dentro da proporção que a gente tem de graça e misericórdia ao Senhor. Senhor, eu quero corresponder com o que o Senhor tem ensinado. Eu quero andar na proporção que o Senhor tem me dado. Eu quero, Senhor, viver de acordo com o que eu tenho recebido. Me ajuda, Senhor. Me dá graça e força, o Senhor nos dá graça e força para vivermos assim, para andarmos de acordo com o que nós já alcançamos. O que Deus tem te dado, o que Deus tem te falado, o que o Senhor tem te ensinado, o quanto você conhece, o quanto você sabe, o quanto você tem aprendido,
O quanto você, no seu coração, tantas vezes se questiona: eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que ser, eu sei que eu tenho que realizar, eu sei que eu tenho que tomar essa decisão, eu sei que eu tenho que ter essa postura, eu sei que eu preciso, eu sei daquilo que o Senhor já realizou e tem realizado na minha vida, eu sei que eu preciso corresponder. Quantas vezes você vai ter esse questionamento? E até quando você vai fazer esses questionamentos? Até quando você vai ficar questionando no seu coração, remoendo no seu coração estas coisas que você sabe que precisa viver, precisa fazer, precisa realizar, que precisa corresponder na proporção do que o Senhor tem te dado? Nós precisamos colocar um basta nisso. Nós precisamos começar a falar: Senhor, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero obedecer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver assim, eu quero andar em unidade na medida da proporcionalidade que o Senhor tem me dado. Eu não quero ser igual ao outro. Nós andamos juntos, mas eu não quero ser igual ao outro. Eu não tenho que ser igual ao outro, igual no sentido da proporção. Nós andamos no mesmo caminho, a mesma verdade, o mesmo Senhor, a mesma fé. Mas eu quero viver na proporção do que o Senhor tem me dado. Eu não posso cobrar que os irmãos preguem como eu prego. Eu prego na mesma frequência que eu prego. O Senhor me chamou para isso, mas se o Senhor tem te capacitado, faça. Aquilo que o Senhor tem te chamado, tem te capacitado, faça. Sirva. Não precisa ser igual ao outro, na mesma proporção do outro, na sua proporção, na sua medida, naquilo que o Senhor te chamou. Nem para mais, nem para menos. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Fala com o Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, é poderosa e ela nos impacta. Eu fico impactado com a tua palavra, Senhor, porque ela adentra a nossa alma, o nosso coração. E nós nos rendemos, Senhor, diante da tua palavra, porque não podemos questionar, não há o que questionar, não há o que duvidar. A tua palavra é a verdade. A nós, ó Deus, nos resta ouvir, entender e obedecer. E diante, ó Deus, da tua palavra, nós pedimos ao Senhor que nunca deixe de nos agraciar. Ajuda-nos a viver a palavra do Senhor. Ajuda-nos a viver em unidade, todos nós andando no mesmo caminho, firmados na mesma verdade, na mesma fé, olhando unicamente para Cristo. Abre os nossos olhos e faz-nos ver, Senhor, se estamos vivendo, ó Deus, diferente do rebanho, se temos andado por caminhos diferentes, se temos pensado, ó Deus, doutrinariamente de maneira diferente. Livra-nos, ó Deus, do coração enganoso. Nós queremos andar em unidade. Ajuda-nos, Senhor, a corresponder com aquilo que o Senhor tem nos dado, a vivermos na proporcionalidade daquilo que nós alcançamos.
Tantas vezes, Senhor, debatemos conosco, debatemos dentro de nós mesmos, com aquilo que sabemos que precisamos fazer, com aquilo que nós conhecemos e não temos vivido, não temos praticado. Ajuda-nos a viver de acordo com o que já alcançamos, como a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos a vencer os nossos enganos. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer o nosso eu, para vivermos de acordo com o que já alcançamos. Em nome de Jesus, abençoa esse irmão e essa irmã, Senhor, que vive o conflito da desobediência, que sabe aquilo que o Senhor ensina, sabe do compromisso, da responsabilidade de servir ao Senhor, e que tem, ó Deus, protelado, que tem, ó Deus, empurrado para a frente, e que tem vivido nessa condição, Senhor, desproporcional àquilo que recebeu, àquilo que conhece, àquilo que aprendeu. Tem compaixão, misericórdia, esclarece esta pessoa, Senhor, cuida, traz essa pessoa, Senhor, à luz da Tua palavra, ao entendimento, fortalece e condiciona essa pessoa para viver de acordo à Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Agradecidos estamos ao Senhor. Os irmãos do louvor vão cantar um cântico. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, enquanto nós cantamos louvor ao Senhor. Não mereço tanto amor, eu não sou digno, seu pedaço.
Pai, te damos graças porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Obrigado. Podemos servir ao Senhor no reino, Filho, do teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esta noite. Obrigado, ó Deus, por podermos cultuar ao Senhor. No teu caminho estamos, e nesse caminho haveremos de perseverar até o último dia, Senhor. Fortifica-nos, agracia-nos, dá-nos sabedoria e, ó Deus, direção para prosseguirmos. Sabemos que o Senhor, nem um instante, se nega em nos abençoar. Em todo o tempo, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, as tuas mãos estão estendidas sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado. Que a tua bênção esteja sobre cada um aqui. Que o Senhor alcance cada um com graça, com poder, com amor, com a tua alegria, com a tua paz, com o teu perdão, Senhor. Que o Senhor renove as nossas forças a cada dia. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.